Você já sentiu que o mundo lá fora está girando rápido demais e que, se você piscar, perde algo essencial? Hoje eu quero te entregar 5 chaves, 5 alavancas de sabedoria, para viver com discernimento e paz em meio a essa confusão. Não são fórmulas mágicas, são instruções práticas enraizadas em Provérbios 27, que, como um artesão experiente, nos ensina a escolher o caminho da prudência, da humildade e do contentamento. Se você está cansado de soluções rasas e procura caminhos que transformem o dia a dia, sua família, seu trabalho, suas amizades, sua fé, fique comigo. Antes de avançar, se esta mensagem já tem tocado seu coração, deixe um amém nos comentários. Isso ajuda a levar essa palavra para alguém que precisa ouvir. Começo com uma imagem. Imagine uma casa antiga, com o telhado pingando. Cada gota é pequena, quase insignificante. Mas dia após dia, aquela goteira vai corroendo a madeira, criando mofo, rachaduras, até que a casa começa a ficar instável. A vida no mundo moderno muitas vezes é assim. Pequenos adiamentos, uma palavra não dita, uma correção evitada, um pedido de perdão adiado, escolhas financeiras mal avaliadas, tudo se soma. Provérbios 27 funciona como o carpinteiro que desmonta o telhado ponto a ponto e nos mostra onde pregar a tábua certa para deter a água. Nessas páginas curtas do livro da sabedoria, encontramos orientações diretas. Não espere para fazer o bem. Cultive amizades que te afiem. Cuida do seu coração. Seja humilde. Hoje eu estruturo isso em 5 chaves práticas. Vamos começar pela primeira. Chave 1. Viva o agora. O primeiro movimento de sabedoria é simples e radical ao mesmo tempo. Faça o bem hoje. A urgência de agir não é um pedido apressado, é um chamado para vencer a procrastinação espiritual. Em Provérbios 27, há uma insistência sobre a necessidade de agir com prontidão, de não deixar o tempo consumir aquilo que é precioso. Não se trata apenas de eficiência, trata-se de fidelidade ao que Deus nos colocou para fazer. Pense em 3 situações que conhecemos bem: a visita que ficou para depois, o perdão que foi guardado na gaveta por orgulho, o projeto que nunca saiu do papel por medo de errar. Em todas elas, alguém perde uma oportunidade que talvez não volte. Lembro de uma mulher na igreja que me contou que adiou ir visitar uma amiga enferma porque amanhã eu levo um bolo. A semana passou e a amiga faleceu. A dor do "se eu tivesse ido" marcou para sempre a vida dela. Não estou falando para agir por impulso insensato. Sabedoria também analisa tempo e condições. Mas para que não sejamos esmagados por uma rotina que nos anestesia. Ilustração prática. 1. O filho que espera. Um pai que sempre diz: "Vamos conversar no fim de semana", e nunca o faz, acaba construindo um muro de expectativas quebradas. O filho aprende que o tempo do adulto não tem compromisso com a sua necessidade. Isso corrói confiança. Ilustração prática. 2. A carta não enviada. Quantas vezes nós escrevemos uma mensagem de perdão ou de gratidão e desistimos de enviar? A palavra atrasada muitas vezes perde força e oportunidade. Provérbios 27. Nos lembra que o tempo certo das palavras importa. Não deixe para dizer aquilo que pode curar hoje. Ilustração prática. 3. A semente não plantada. Na agricultura, uma semente deixada na caixa perde vigor. O mesmo acontece com ideias e iniciativas. O cristão que confia excessivamente no amanhã pode ver o terreno esgotar-se pela falta de plantio. A aplicação precisa ser concreta. Aqui estão 5 ações que você pode implementar imediatamente esta semana para praticar. Viva o agora. 1. Faça uma lista de 3 conversas pendentes que você tem evitado. Escolha uma e envie uma mensagem hoje assumindo o compromisso de falar ainda nesta semana. Não deixe para segundo domingo. 2. Escolha uma pessoa que precisa de um ato de bondade simples. Uma visita, um telefonema, uma oferta prática. E faça isso nesta semana. Registre a data e cumpra. 3. Escreva uma carta ou e-mail de perdão ou gratidão. Se não estiver pronto para enviar, pelo menos conclua a carta. Muitas vezes, ao escrever, percebemos que é hora de enviar. Se for seguro e sábio, envie. 4. Plante uma semente de um projeto. Defina o primeiro passo prático, uma ligação, um esboço, um encontro, e faça-o nos próximos 7 dias. O melhor plano sem ação é apenas uma ideia. 5. Reserve um tempo de avaliação semanal. 15 minutos na sexta-feira.
para revisar oportunidades perdidas e decidir quais ações serão tomadas na próxima semana. Isso quebra o ciclo de procrastinação. Perguntas para reflexão. Que pequeno gesto você tem adiado que, se feito hoje, transformaria uma relação? Que projeto você sempre planeja começar na segunda e nunca começa? Que perdão você guarda como um peso na alma? Agora, vamos colocar isso em um exercício espiritual simples que pode transformar a atitude em hábito. Toda manhã desta semana, ao acordar, faça uma pergunta. Qual é a coisa que, feita hoje, honra a Deus e serve ao próximo? Escreva a resposta e faça ao menos uma dessas coisas. Esse exercício é intencional. Ensina o coração a reconhecer oportunidades e dá à fé um ponto de ação no calendário. Uma mini história para ilustrar o poder do agora. Conheci um senhor, agricultor, que deixou de plantar uma parte da terra por achar que a chuva ainda viria. Quando finalmente plantou, a chuva tardou e a colheita foi fraca. Ele me disse: "Eu aprendi que o tempo não espera por nossos medos. A terra responde ao trabalho, não às intenções." A aplicação espiritual é essa. Deus nos dá oportunidades no tempo presente. Agir nelas é um ato de fidelidade. Teologicamente, isso dialoga com a ideia bíblica de liturgia do dia. Pequenas fidelidades diárias que moldam caráter. Filipenses nos lembra de contentamento, mas também da ação contínua em fazer o bem. Não é contradição. Contentamento não é passividade. Ser contente e agir no presente andam juntos. Não espere sentir coragem perfeita. A coragem cresce ao pequeno passo obediente. Antes de seguir, quero propor uma breve prática. Escolha agora, nos próximos 60 segundos, uma pessoa para ligar esta semana. Não pense muito, escolha. Anote, comprometa-se. Essa pequena escolha já é parte da chave número 1. Transição. Se a primeira chave nos chama a agir agora, a segunda chave nos ensina como agir com caráter, sem espetáculo, sem autopromoção. Vivemos num tempo que recompensa a imagem, curtidas, números, aparências. Mas Provérbios 27 e a sabedoria bíblica continuam a nos lembrar que a verdadeira credibilidade não se conquista no palco da autopromoção. Ela nasce no ofício silencioso da integridade. Chave 2. Humildade que fala menos e produz mais. A humildade bíblica não é autodepreciação nem falsa modéstia. É uma postura de coração que prefere que os frutos falem por si. Em Provérbios 27, encontramos imagens que contrastam o vento das palavras vazias com o peso das ações. O sábio não precisa anunciar a cada passo, sua constância é a prova. Comecemos entendendo a origem dessa necessidade de autopromoção. Muitas vezes, a pessoa que se exibe busca a aprovação, busca preencher um vazio. A insegurança empurra para o palco. No entanto, a Escritura e a experiência pastoral nos mostram que o respeito genuíno brota do testemunho consistente, da humildade operosa, do trabalho feito com excelência e sem alarde. Ilustração contemporânea. Conheço um líder comunitário que, ao receber críticas, sempre respondia com obras. Enquanto alguns gastavam energia em debates públicos, ele organizava visitas, consertava casas. E no fim, mesmo aqueles que antes criticavam percebiam sua fidelidade. A reputação dele cresceu não por postagens grandiosas, mas por compromisso diário. Ilustração 2. No ambiente de trabalho, há quem faça relatórios espetaculares para parecer indispensável. Mas o colega que cumpre prazos, ajuda sem alarde e assume responsabilidade quando algo dá errado, acaba sendo o que sustenta a equipe. Pessoas assim são raras e, por isso, preciosas. Ilustração 3. Na família, a mãe ou o pai que consistentemente participa, escuta e assume tarefas sem revelar seu sacrifício, constrói um lar com fundamento. Os filhos aprendem fidelidade mais em atitudes do que em discursos. Aplicações práticas para cultivar essa humildade ativa. 1. Pratique o silêncio de resultado. Identifique um projeto ou serviço que você realiza e decida não comentar publicamente sobre ele por 30 dias. Deixe que resultados e o testemunho dos beneficiados falem. 2. Peça feedback anônimo. Ao invés de buscar aplauso, pergunte a alguém de confiança: onde o meu serviço tem sido mais útil? Isso desloca o foco da autopromoção para a melhoria real. 3. Desenvolva a disciplina do elogio transferido. Quando receber reconhecimento, redirecione o louvor a quem trabalhou com você. Isso não diminui, mas eleva a cultura em volta. 4. Crie um diário de obras.
Registre atos concretos de serviço, por menores que sejam. Isso ajuda seu próprio coração a testemunhar da fidelidade de Deus, sem depender do reconhecimento público. 5. Estabeleça rotinas de ação discreta, visitas, orações por pessoas específicas, cartas de agradecimento, e mantenha privacidade sobre elas. A prática de dar sem esperar retorno é um exercício espiritual poderoso. Perguntas para reflexão. Quando busco reconhecimento, o que estou tentando preencher? Que méritos eu valorizo? Os que brilham nas redes ou os que constroem relações a longo prazo? Como meus filhos, minha equipe, minha comunidade perceberiam meu compromisso se eu deixasse de falar sobre ele por um mês? Um pequeno exercício comunitário. Proponha-se, na sua célula, pequeno grupo ou família, que durante um período de um mês, cada pessoa fará uma boa ação sem anunciá-la. No encontro seguinte, compartilhem como foi descobrir a alegria de servir sem aplausos. Esse exercício cultiva a humildade coletiva. Do ponto de vista bíblico, lembremos-nos de Jesus como modelo supremo de humildade. Sua vida não foi buscadora de autopromoção. Foi marcada por serviço e entrega. Quando falamos de humildade que fala menos, não estamos pedindo silêncio injusto diante de abuso. Antes, estamos reclamando o direito à prudência e à paciência, preferindo ações consistentes às celebrações vazias. Mas quero ser claro. Humildade não é esconder talento ou negar vocação. Ao contrário, é usá-los com propósito redentor e sem necessidade de propaganda constante. É deixar que a transformação causada por sua vida seja o testemunho. Enquanto descrevo essa chave, surge uma tensão prática que quero trazer à mesa. Como equilibrar ser visível o suficiente para liderar e, ao mesmo tempo, preservar uma humildade que não busca holofotes? Essa é a trava que muitos experimentam hoje. A resposta não é uma fórmula, mas princípios. Primeiro, faça sua visibilidade ser instrumento de serviço, não de autopromoção. Segundo, mantenha círculos de prestação de contas, mentores ou amigos que te lembrem da razão de seu ministério. Mini caso. Um jovem músico cristão que ganhou notoriedade nas redes sociais me procurou depois de meses de tours e entrevistas. Ele dizia: "Sinto que perdi o fio do porquê comecei a cantar." Trabalhamos juntos para redesenhar suas prioridades, limitar entrevistas, aumentar o tempo com a comunidade local e devolver parte dos recursos para ministérios invisíveis. Ele encontrou paz. Seus números nas redes diminuíram, mas a satisfação e o fruto ministerial cresceram. Aplicações práticas para os próximos 30 dias, focadas na chave 2. Semana 1. Avaliação interna. Liste onde você tem buscado reconhecimento. Seja honesto. Identifique 3 motivos subjacentes. Semana 2. Disciplina de silêncio. Escolha uma área para não comentar por 30 dias. Observa-se o efeito em seus relacionamentos. Semana 3. Rede de responsabilidade. Encontre 2 pessoas de confiança para feedback honesto. Combine encontros mensais. Semana 4. Ação de serviço secreto. Planeje e execute uma ação de amor sem anúncio público. Registre em seu diário de obras. Cada passo tem o objetivo de transformar estruturalmente seu modo de atuar no mundo. A humildade que fala menos não é passividade. É escolha de eficácia a longo prazo. Enquanto avanço nesse tema, quero aprofundar um ponto que Provérbios 27 coloca com clareza. Há feridas que curam e beijos que ferem. A sabedoria distingue o abraço que edifica do afago que destrói. Relacionado à humildade, recebemos 2 reações quando vivemos sem autopromoção: a admiração silenciosa e as investidas de pessoas que procuram tirar vantagem da nossa discrição. Ser humilde não nos isenta da necessidade de discernimento. Esse ponto nos conduz naturalmente para a terceira chave: relacionamentos que moldam. Mas antes de sair do terreno da humildade, quero trazer uma questão prática. Como reagir quando o silêncio é interpretado como fraqueza? A resposta é dupla: firmeza e generosidade. Firmeza para estabelecer limites, generosidade para continuar servindo sem rancor. Não confunda humildade com permissividade. Às vezes, dizer um não é a forma mais humilde de proteger a missão dada. A sabedoria não se reduz a ser agradável. Ela visa a construção do reino, e isso exige clareza. Vou contar uma breve experiência pastoral. Um servo da igreja, homem simples e discreto, foi acusado por alguns por não falar publicamente sobre suas contribuições. Ele nunca buscou aplauso, apenas serviu. Quando a comunidade confundiu seu silêncio com desinteresse, ele escolheu fazer 2 coisas.
Primeiro, explicar com humildade seu motivo. Segundo, aumentar seu cuidado pastoral com quem se sentia ferido. O resultado foi reparador. A comunidade aprendeu a valorizar ações, e ele aprendeu a comunicar o porquê do seu silêncio, evitando interpretações equivocadas. Nesse ponto, percebemos que a segunda chave exige habilidade comunicativa e um interior firme. Cultivar silêncio não é uma absolvição da responsabilidade de liderança. Pelo contrário, é uma responsabilidade que assume forma no serviço cotidiano. Transição para a próxima chave. A humildade que produz mais floresce em solo de boas companhias. Se a segunda chave é sobre caráter, a terceira chave olha para quem está ao nosso redor. Amigos que afiam, conselhos que corrigem, feridas que curam. Começo a desenhar a terceira chave, porque ela naturalmente nasce da segunda. Quando escolhemos moderação nas palavras e fidelidade nas ações, precisamos de amizades que nos sustentem, que nos confrontem com amor e que nos incentivem a crescer. Em Provérbios 27, a imagem de ferro que afia ferro é central. Amigos verdadeiros não são espelhos que apenas refletem o que queremos ver. São limas que retiram rebarbas, às vezes causando dor, mas sempre com intenção de aperfeiçoamento. Antes de me aprofundar nas 3 categorias de amigos e nas práticas para construir uma rede de afiação mútua, quero pedir que você se detenha um instante e pense nos seus 3 amigos mais próximos. Qual tem sido a influência dominante de cada um? Eles afiam você ou poluem sua lâmina? Pense nisso agora, não para julgar, mas para mapear onde o trabalho de sabedoria precisa acontecer. E é aqui que eu vou pausar esta parte da mensagem, deixando a atenção certa para prosseguir depois. Identificamos que o mundo nos chama à ação, que a humildade prática sustenta impacto real e que, para manter isso, precisamos de relacionamentos que nos moldem. Ainda temos muito para dizer sobre os critérios para escolher amigos conselheiros, as formas de oferecer e receber correção com graça, e como distinguir entre feridas que curam e beijos que ferem. Continuarei explorando esses pontos, com ilustrações, perguntas práticas e um plano de implementação detalhado, mas antes de avançar, quero te convidar a uma reflexão concreta. Pense nos seus 3 amigos mais próximos novamente. Agora, deixe-me dizer claramente: ninguém é chamado a viver isolado, mas também ninguém é chamado a se cercar de espelhos que apenas repetem nossas escolhas. A terceira chave é justamente sobre isso. Chave 3. Relacionamentos que moldam. A sabedoria de Provérbios 27 coloca diante de nós imagens fortes. Ferro afia ferro. O amigo fiel é como uma sombra que não abandona. O beijo traiçoeiro que fere. Essas imagens não são conselhos técnicos de rede social. São diagnósticos do coração humano. Relacionamentos podem edificar ou corroer. Eles podem polir nossa lâmina ou deixar nódoas que nos impedem de cortar o mal. Interpretação bíblica essencial. Quando lemos a metáfora do ferro que afia ferro, Provérbios 27, entendemos que a amizade é dinâmica, exige atrito, contato e reciprocidade. A afiação não é agressão, é contato suficiente para destacar imperfeições e tornar a ferramenta mais útil. Por outro lado, Provérbios também nos adverte sobre beijos que escondem intenção ruim. Um conselho que parece doce pode dissolver nosso caráter se não for dado com amor e responsabilidade. Agora, desdobro essa chave em peças práticas e teológicas. 1. 3 tipos de amigos, e por que cada um importa. O amigo que conforta, aquele que segura a sua mão nas noites longas. Ele traz calma, oração, presença, essencial em crises e momentos de dor. O amigo que confronta, aquele que diz a verdade com amor. Pode doer, mas salva do desvio. Ele gera correção, devolve visão quando estamos cegos de orgulho. O amigo que guia, mentor ou irmão mais experiente que dá conselhos estratégicos e verifica caminhos. Sua experiência evita tropeços previsíveis. Nenhuma dessas categorias é exclusiva. Um mesmo amigo pode ocupar mais de um papel. O ponto é construir uma rede equilibrada. 2. Como identificar se alguém afia você ou embota sua lâmina? Observe as reações recorrentes após encontros. Você sai encorajado e com ação, ou confuso e incapaz de decidir? Pergunte-se: essa pessoa me empurra para Deus ou para minhas comodidades? Note a qualidade das perguntas que recebe. Amigos que afiam perguntam sobre suas motivações, não apenas sobre suas conquistas. 3. Ilustrações contemporâneas. 3 cenários que ajudam a enxergar. Ilustração. A. O grupo de trabalho que muda uma carreira. Conheci uma mulher chamada Ana,
que estava estagnada profissionalmente. 2 colegas, sem papéis formais, passaram a revisar seus projetos, testar hipóteses e lhe dizer com franqueza onde ela se acomodava. Essas conversas foram desconfortáveis, custaram preguiça e orgulho, mas graças a elas, Ana assumiu liderança e descobriu vocação que reverberou em sua família. Ilustração B. O casal que recebeu correção. Um casal jovem tende a esconder tensões para não estragar a imagem pública. Um amigo mais velho, preocupado, chamou-os ao diálogo franco. Ele ofereceu perguntas duras e propostas práticas para a mudança. Houve dor, vergonha, reparação. 6 meses depois, a família relatou maior intimidade e menos episódios de explosão. Ilustração C. A comunidade que se protegeu da bajulação. Em uma igreja local, alguns membros buscavam aplauso do pastor, sem compromisso real. O pastor criou um pequeno grupo de prestação de contas, onde as conversas eram honestas e as decisões praticadas. A cultura mudou. Menos espetáculo, mais cuidado mútuo. 4 práticas para cultivar amizades que moldam. A. Crie círculos de afiação. Estabeleça um grupo pequeno, 3-5 pessoas, que se reúne mensalmente para partilhar desafios, ouvir correção e orar. Combine regras claras. Confidencialidade, honestidade, compromisso. B. Cultive a escuta ativa. Em encontros, pratique ouvir sem interromper, depois resumir o que ouviu, e só então dar conselho. Isso diminui atuações emocionais e amplia discernimento. E C. Treine o pequeno confronto. Aprenda a fazer correções breves, focadas em comportamento e não em identidade. ES. Quando você não aparece, eu me sinto desamparado, em vez de você é irresponsável. D. Estabeleça sinais de cuidado. Quando a pessoa precisa de apoio, um gesto concreto funciona melhor que palavras vazias. Uma visita, uma refeição, cuidar dos filhos por algumas horas. 5. Como oferecer correção com graça. 3 passos práticos. Comece com encontro privado e oração conjunta, pedindo que Deus molde o coração de ambos. Seja específico no comportamento que precisa mudar. Evite generalizações que ferem. Termine propondo um próximo passo concreto e combinando um follow-up. Não deixe a correção vir sem caminho de restauração. 6. Como receber correção sem desarmar. 4 atitudes interiores. Cultive humildade. Lembre que a correção busca restauração, não condenação. Pergunte por exemplos práticos quando a crítica parece abstrata. Agradeça pela franqueza e confirme um pequeno compromisso de mudança. Busque o discernimento do espírito para separar intenção amorosa de manipulação. 7. Perguntas de reflexão para aplicar essa chave. Quem são as 3 pessoas que mais moldam minhas decisões? Elas me afiam ou me amolecem? Tenho um círculo onde posso ser honesto e receber conselho sem condenação? Quando fui corrigido pela última vez, e como respondi? 8. Mini história testemunhal. O pastor, a sombra e a lâmina. Certa vez, um pastor de uma pequena comunidade começou a perceber que seu ministério vivia de evento e não de mudança. Ele reuniu 3 irmãos de confiança, pediu correção direta e aceitou limites. Isso o levou a reduzir sua agenda pública, investir em discipulado pessoal e aprender a delegar. A igreja começou a crescer em profundidade. A ferida inicial de ouvir verdades duras tornou-se a via para uma restauração real. 9. Aplicações espirituais e oração curta. Apelo prático. Se há uma área de sua vida onde a correção seria bem-vinda, escolha hoje uma pessoa para conversar com humildade. Pergunte: você poderia me ajudar a ver algo que eu não consigo enxergar? Faça um compromisso de escutar. Isso é afiação. Teologicamente, a vida em comunidade é prevista por Deus não apenas para conforto, mas para santificação. Paulo fala sobre correção fraternal como fruto do amor. Veja a sua prática em Filipenses e nas epístolas pastorais. Não é punição, mas caminho de crescimento. Transição. Se a terceira chave trata de quem escolhemos para caminhar ao nosso lado, a quarta olha para as situações que permitimos: contratos, convites, promessas, riscos. Sabedoria também se exerce na tomada de limites. Chave 4. Prudência e discernimento. Provérbios 27 está repleto de advertências sobre ingenuidade. O autor nos lembra que é imprudente confiar cegamente, tomar garantias alheias ou aceitar qualquer palavra sem exame.
Em tempos de mensagens rápidas e ofertas sedutoras, a prudência é como uma cerca que protege a plantação. Comecemos com a premissa: discernimento não é medo, é a arte de checar a solidez antes de investir sua vida. Distingue-se da desconfiança patológica. É pró-vida. 1. 3 arenas onde precisamos de prudência hoje. Financeira. Promessas de ganhos fáceis. Garantias sem lastro. Assumir dívidas por outros sem avaliação. Relacional. Confianças súbitas em pessoas que mostraram pouco compromisso. Permitir intimidade acelerada. Comunicacional. Aceitar e compartilhar notícias e julgamentos sem verificar a fonte. Falar antes de checar o tempo e a intenção. 2. Ferramentas práticas para avaliar riscos. O triângulo de prudência. Quem pede? Qual é a história, a reputação, o histórico de responsabilidade dessa pessoa? Para quê? Qual é o propósito e as consequências práticas de minha ação? A que custo? Quais são os custos materiais, emocionais e espirituais, e quem arca com eles? Essas 3 perguntas não anulam o risco, mas trazem luz para escolhas mais sábias. 3. Ilustrações contemporâneas. 3 cenários de prudência falha ou bem aplicada. Ilustração. A. A garantia assinada. Um jovem casado concordou em assinar como fiador para um amigo. O amigo quebrou o acordo e o jovem viu sua casa e crédito ameaçados. Não se trata de condenar generosidade, mas de lembrar que amor com discernimento protege a família. Ilustração B. A palavra fora de tempo. Numa reunião, uma liderança falou uma bênção pública sobre um projeto sem verificar recursos. O projeto fracassou, e a congregação sofreu desânimo. A prudência teria condicionado a bênção a passos concretos. Ilustração C. A oferta que parecia bênção. Uma instituição ofereceu um patrocínio com condições que comprometiam a autonomia ministerial. Um conselho sábio revisou cláusulas e redirecionou a proposta para termos que honrassem missão e integridade. 4. Procedimentos práticos para decisões prudentes. 4 passos. A. Pause e cheque. Não decida no calor. Aguarde 24-72 horas para avaliações maiores. B. Busque conselho. Leve a questão a 2 pessoas de confiança que não tenham conflito de interesse. C. Peça documentos e termos claros. Em decisões financeiras ou contratuais, exija transparência e coloque tudo por escrito. D. Defina limites e saídas. Antes de entrar em compromisso, estabeleça cláusulas de revisão e critérios de término. 5. Como avaliar ofertas aparentemente espirituais? 3 critérios. Coerência doutrinária. O que está sendo proposto honra a Escritura. Integração comunitária. A proposta fortalece vínculos locais ou isola. Sustentabilidade. A clareza sobre recursos e responsabilidade. 6. Mini-história reflexiva. A bênção fora de hora. Conheci um líder que recebeu um recurso financeiro que parecia regenerar sua obra. Com pressa, aplicou em projetos sem consultar o corpo da igreja. Resultado: projetos mal planejados, frustração e divisão. Ele aprendeu a priorizar processos de decisão, a envolver conselhos e a criar transparência. A bênção mal avaliada tornou-se lição sobre prudência. 7. 4 sinais de alerta que pedem prudência imediata. Pressão para decisão rápida sem dados suficientes. Promessa de retorno sem documentação ou garantias claras. Isolamento do processo de avaliação. Pede-se que você não compartilhe. Ofertas que exigem compromisso financeiro que sua família não pode suportar. 8. Perguntas de reflexão para aplicar essa chave. Em que áreas da minha vida tomo decisões impulsivas? Tenho um processo de consulta antes de assumir compromissos financeiros ou reputacionais. Quem me ajuda a avaliar riscos com equilíbrio entre fé e responsabilidade? 9. Aplicações espirituais e convite à ação. Prudência é expressão de mordomia. Cuidar bem dos recursos que Deus lhe deu é fidelidade. Hoje, proponho um exercício. Na próxima vez que enfrentar uma decisão de risco, responda às 3 perguntas do Triângulo da Prudência e compartilhe a resposta com alguém de confiança antes de mover-se. Faça dessas perguntas um hábito. Dialogando com outras passagens, Jesus mesmo, ao ser tentado no deserto, clarificou sua missão antes de agir publicamente. Ele não cedeu a atalhos. Paulo, em suas cartas, recomenda testarmos espíritos e não recebermos tudo sem avaliação. Discernimento é bíblico. Transição. Depois de discernir e estabelecer limites, resta nos cuidar daquele que observa.
O coração. A quinta chave é talvez a mais íntima porque decide a qualidade de tudo o que fazemos. Chave 5. Coração satisfeito. Provérbios nos adverte contra os olhos que jamais se contentam. O coração insaciável é motor de destruição. A quinta chave olha para dentro. Como cultivar contentamento que impede que a alma seja sugada por desejos sem fim. Contentamento não é resignação. É uma tranquilidade robusta que nasce do relacionamento com Deus e de práticas que ensinam o coração a se alegrar no suficiente. Paulo, em Filipenses, fala da habilidade de estar contente em toda e qualquer circunstância, não pela força da vontade, mas pela graça que transforma desejos. 1. O diagnóstico da insaciabilidade. Olho sempre buscando mais. Mais posses, mais aprovação, mais status. Cansaço por sempre correr atrás. O coração se torna inquieto e nunca repousa. Comparação constante. Medimos nosso valor pelo que o outro tem ou pelo que exibem. 2. 3 dimensões do contentamento cristão. Espiritual. Reconhecimento de que Deus é o supremo bem. Cultivar confiança. Prática. Hábitos que reduzem ansiedade de consumo e ampliam gratidão. Relacional. Aprender a celebrar conquistas alheias sem sentir perda. 3. Ilustrações contemporâneas. 3 cenários de transformação. Ilustração. A. O experimento da gratidão. Uma família decidiu por um mês anotar diariamente 3 motivos de gratidão. O hábito transformou conversas à mesa, diminuiu a urgência de consumo e aumentou generosidade. Ilustração. B. O jejum de compras. Um jovem casal resolveu não comprar nada não essencial por 90 dias. Ao final, entenderam necessidades reais e reorientaram o orçamento para prioridades familiares e missão. Ilustração C. A celebração do outro. Em uma comunidade, membros passaram a festejar vitórias uns dos outros sem inveja. Criou-se uma cultura de cooperação e partilha, e a ansiedade diminuiu. 4. Práticas espirituais para nutrir um coração satisfeito. 4 hábitos. A. Diário de gratidão. Escreva 3 coisas por dia que agradece. Pode ser simples, um café quente, uma ligação de um amigo, um ensino que tocou. B. Jejum intencional. Escolha algo de consumo, não necessariamente comida, para abrir espaço espiritual por um tempo. A ausência revela dependências. C. Exercer contentamento em pequeno. Recuse comprar impulsivamente. Espere 24 horas e reavalie a necessidade. D. Celebrar os outros ativamente. Pratique elogiar, parabenizar e contribuir para a alegria alheia. 5. Práticas para controlar os olhos e a mente. 5 passos. Limite exposições que geram comparação, redes sociais, programas, anúncios. Reoriente orçamento. Destine parte da renda para generosidade, reduzindo urgências de consumo. Cultive presença. Mais presença no lar substitui busca por estímulos externos. Desenvolva hobbies de dádiva, voluntariado, serviços comunitários que tiram o foco de si. Pratique jejum de aprovação. Diminua a necessidade de likes e validações. 6. Mini história. O dono da loja que aprendeu contentamento. Havia um comerciante que tinha grande sucesso, mas sempre sentia que precisava crescer. Ele começou a registrar cada venda comparando com outros e nunca estava satisfeito. Após uma crise pessoal, decidiu reduzir horários e investir tempo com a família. Começou um diário de gratidão e deu parte dos lucros para incentivar pequenos negócios locais. Com o tempo, percebeu que sua paz era maior do que o faturamento. O número nas planilhas não mais definia sua alegria. Ele redescobriu o propósito. 7. Perguntas para reflexão. Quais são as áreas em que meus olhos estão sempre pedindo mais? O que eu perderia se perdesse aquilo que mais desejo hoje? Que prática de gratidão posso começar esta semana? 8. Aplicação espiritual e oração breve. Escolha uma prática para a próxima semana. Diário de gratidão, jejum de compra por 7 dias, ou celebração ativa de alguém por dia. E comprometa-se. O objetivo não é transformar-se por força de vontade, mas criar ambientes em que a graça age. Conectando Provérbios 27 com Filipenses e Mateus. Enquanto Provérbios nos adverte sobre a insaciabilidade, Paulo nos mostra um coração que se contenta independente das circunstâncias. Jesus nos chama a buscar o reino, que prioriza a vida do coração sobre o acúmulo. Essas vozes juntas formam uma pedagogia.
Cuidar do exterior sem cuidar do interior é desperdício. Cuidar do interior transforma o exterior. Síntese prática. Transformando as 5 chaves em um plano de 30 dias. Toda sabedoria precisa se encarnar em prática. Por isso, proponho um plano simples, dividido por semanas, que transforma essas chaves em disciplina cotidiana. Semana 1. Viva o agora. Ação. Dia 1. Liste 3 conversas pendentes, escolha uma e agende. Dia 2. Faça um ato de bondade concreto, visita, ligação, ajuda prática. Dia 3. Escreva uma carta de perdão ou gratidão, decida se vai enviar. Dia 4, 5. Plante a semente de um projeto, ligação, esboço, encontro. Dia 6. Reserve 15 minutos para avaliar oportunidades perdidas e agendar próximas ações. Dia 7. Relate a alguém o que fez. Celebre a iniciativa. Semana 2. Humildade que fala menos. Caráter. Dia 8. Faça uma lista honesta de onde busca reconhecimento. Dia 9, 11. Escolha uma área para não comentar por 30 dias. Dia 12. Peça feedback anônimo a um colega. Dia 13. Redirecione um elogio recebido, promovendo outro. Dia 14. Execute uma ação de serviço em segredo e registre no seu diário de obras. Semana 3. Relacionamentos que moldam. Comunidade. Dia 15. Identifique 3 pessoas que afiam você. Convide uma para uma conversa honesta. Dia 16, 17. Estabeleça um pequeno grupo de afiação. Marque o primeiro encontro. Dia 18. Pratique o pequeno confronto com alguém, com humildade e oração. Dia 19 e 20. Faça um gesto prático por um amigo em necessidade. Dia 21. Revise como você habitualmente reage à correção. Semana 4. Prudência e discernimento. Limites. Dia 22. Crie sua lista de triângulo de prudência e pratique nas decisões diárias. Dia 23. Identifique qualquer compromisso financeiro ou relacional que precise revisão. Dia 24. Peça 2 opiniões confiáveis sobre uma questão importante. Dia 25. Estabeleça cláusulas de saída em acordos futuros. Dia 26 e 27. Pratique pausar 24 horas antes de responder a convites que exigem decisão. Dia 28. Reveja e ajuste a estratégia familiar de finanças. Semana 5. Coração satisfeito. Interioridade e manutenção. Dia 29. Comece o diário de gratidão e escreva 3 itens. Dia 30. Planeje um gesto de celebração para a comunidade. Compartilhe o que aprendeu nestes 30 dias. Manutenção contínua. Reserve um tempo mensal para revisar cada chave. Mantenha a rotina de gratidão e os círculos de afiação. Faça um encontro anual com seu mentor para reavaliar prioridades. Clímax. Uma escolha que muda o curso. Agora quero trazer isso para o chão da sua vida. Imagine uma decisão concreta. Dizer, eu preciso de ajuda, para um relacionamento que você tem evitado, ou cancelar um compromisso financeiro que ameaça sua família, ou simplesmente ligar para aquele parente que você tem adiado. A sabedoria não é uma ideia bonita, é uma escolha repetida. Eu desafio você a escolher, agora, uma chave para aplicar hoje. Não 2. Uma. Faça uma nota, deixe um comentário dizendo qual foi sua escolha e, se sentir, conte o primeiro passo que tomou. Não deixe essa escolha para quando tiver tempo. O telhado continua pingando se não agirmos. Lembre-se, pequenas gotas corroem, pequenas ações reconstroem. Aplicação pastoral final. Como cultivar tudo isso sem vergonha ou presunção. Algumas pessoas podem pensar, isso parece muita regra, eu prefiro viver pela espontaneidade. Sim, espontaneidade pode ser virtuosa, mas sem disciplina, torna-se errância. As 5 chaves não são correntes, são ferramentas. Use-as com sabedoria, e não como justificativa para orgulho espiritual. Se você tropeçar, volte ao princípio. Humildade pede perdão. Se for ferido buscando mudança, volte ao 3º passo. Rodeie-se de amigos que moldam. Se estiver tentado a decisões arriscadas, aplique o triângulo de prudência. Breve reflexão teológica. A sabedoria de Provérbios 27 nos lembra que viver sabiamente é colaborar com a criação no bem. Não é autopromoção, nem isolamento, nem ingenuidade. É parceria com Deus, com a comunidade e com o tempo. Vivemos em um mundo louco, mas não somos chamados a ser loucos também. Somos
Somos chamados a ser sal e luz, com discrição e ousadia, com ação e coração manso. Convite ao compromisso prático. Escolha apenas uma das seguintes ações agora. Ligar para alguém que você tenha adiado. Aceitar uma correção com gratidão e tomar um pequeno passo de mudança. Revisar um compromisso financeiro e aplicar medidas de prudência. Anote o que escolheu. Faça-o ainda hoje. Volte e conte nos comentários qual chave você escolheu e qual foi a primeira ação tomada. Sua experiência pode encorajar outros. Oração modelo. Breve. Senhor, dá-nos olhos para ver o tempo que nos deste. Dá-nos humildade para agir sem alarde. Escolhe amigos que nos moldem com amor. Concede-nos prudência nas decisões e um coração que se contente em Ti. Guia nossos passos para que, em um mundo louco, vivamos com sabedoria e paz. Amém. Encerramento e chamada final. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessas chaves e deixe nos comentários qual delas você vai aplicar hoje. Ao compartilhar sua escolha, você incentiva outros a dar passos concretos. Agradeço por caminhar comigo nestas reflexões. Que a graça do Senhor nos acompanhe enquanto colocamos as 5 chaves em prática. Agir agora, cultivar humildade, escolher amizades que moldam, discernir com prudência e nutrir um coração satisfeito. Que sua casa, sua família e sua comunidade possam sentir a diferença de uma vida governada pela sabedoria de Deus.